Houve a morte cerebral, não adianta mais. Agora, faleceu, tá no hospital, antes de retirar do hospital, antes de chamar a funerária, peça ao hospital para fazer um exame de eletrocardiograma ou eletroencefalograma para testar a morte real, tá? Existem mortes que não são a real. Existe a morte real, a morte transitória, a morte aparente, tá? E a morte que a gente ainda consegue reanimar, né? A transitória é a experiência quase morte, que já é considerada como morte transitória, né? A medicina já considera aquela pessoa que vai lá no túnel. Ah, eu fui no túnel, eu vi Jesus, eu vi todo mundo e voltei. Né? A medicina já considera por quê? Alguns pacientes que foram estudados voltaram comentando coisas que os médicos só falaram entre eles. Meu Deus. Contando coisas que o médico... Eu me arrepio, minha perna arrepia todinha. Contando coisas... Eu acho isso muito incrível, sabe? Assim, o Anthony a morte, a espiritualidade, é tudo, né, Antônio? É tudo... É muito incrível, dá vontade de ficar o tempo todo tentando estudar, tentando entender, porque a gente vive no meio disso. Sim. E aí, a pessoa volta de lá e fala, não... Mas como você me prova? Tem aquele filme, né? A Libélula, começa tudo por aí, né? Que a Libélula tinha essa questão da experiência de quase morte. E aí a pessoa volta, não, o senhor esteve aqui, o senhor estava fazendo tal coisa. O senhor mexeu no telefone, sentou ali, mexeu aqui, e aí começaram a considerar, né? A morte aparente, na época, antigamente, diz que ainda existe, né? Conversei com o rapaz da Por isso é que eu deixo África. claro, eu quero ser cremado, porque se não fizer nada disso aí que você está falando, queima. Porque aí não tem rápido, erro. né? Você já imaginou isso tudo que você está falando? Eu tenho vida, aí eu fui, transitória. De repente, me enterram. Porque tem, né, os caixões, sim, né? Sim, não, a morte aparente, no caso, Pelo amor de Deus. O filme A Freira, não tem lá na sepultura, o padre não cai na sepultura e não toca o sino, né? Na Idade Média tinha muitas assim, né? doenças assim, que né? causavam a morte aparente. A catalepsia, a mosca de Sete-Sé, né? Que ela causava um sono profundo. Muitas pessoas foram sepultadas até descobrirem que não estavam mortas, estavam em um sono profundo. Entendeu? Então tem coisas... A catalepsia é campeã de tudo, né? Ela é mais falada, mas existem outras patologias. Tem substâncias, não tem? Você pode injetar que te dá o estado de morte, mas você volta depois de determinado tempo? Eu não sei o nome, mas tem. Aí depois vai com adrenalina, né? Tem faz alguma coisa adrenalina e a pessoa reanima. Sim. Então, Raul, são coisas que a gente tá no meio disso e tá aí. Se não existissem, as literaturas já não consideravam. Claro. Então, se não existisse a morte real, aparente, transitória, não consideravam, É uma evolução de aprendizado, né? E a morte real, a gente só tem certeza quando há total parada das funções vitais. Funções vitais, batimentos cardíacos e funções cerebrais. Houve a morte cerebral, não adianta mais. Agora somente doação de órgãos. Morte cerebral é irreversível, né? O coração, algumas vezes dá para, né, desfibrilar e vai lá e a pessoa faz a ressuscitação daquela pessoa. Mas a morte encefálica não tem como. Então hoje há essa questão, né, da morte, da pessoa chamar, como a colega nossa lá, né, em Tabuão, tinha um cadáver, ela estava desconfiada, ele estava com batimentos cardíacos e tudo. E aí veio o médico e falou, não tá. Ele tá com um marca-passo que ainda está emitindo os sinais, né? Mas era um marca-passo. Ele estava em óbito e com sinais do óbito, com sinais da morte, que é principalmente, de imediato, a rigidez cadavérica. Então existe isso. Faleceu, gente. Ó, eu quero que venha. Ah, mas aqui não tem eletrocardiograma, não tem eletroencefalograma. Eu não tiro daqui. Sim, espera. Enquanto vocês não me mandarem uma unidade móvel com um eletrocardiograma ou eletroencefalograma para eu saber se a minha mãe realmente está morta. Porque muitas pessoas já foram sepultadas realmente vivas. Pelo amor de Deus. É triste a gente falar isso, mas a gente fala em cima de pesquisas. Por quê? Porque antigamente o parâmetro para se saber que estava morto era uma coisa tão... Sabe, tão simples, tão sem noção, Sim. que uma pessoa em estado cataléptico, ela era sepultada logo como... Aí surgiu, né, de tanto sepultarem antigamente, dessa questão da Idade Média, surgiu o velório de 24 horas. Para quê? Eu tenho 24 horas para saber se ele vai levantar. Em 24 horas, por que os velórios são 24 horas? Quantos sinais da morte você acha que um cadáver apresenta em 24 horas? Principalmente no calor. Em 24 horas já tá, né? Com o abdômen
uma quantidade imensa de gases, já tá tendo extravasamento de líquido, a família olhava e falava, não, realmente, ele tá morto. Ah, então o velório começou Era para se esperar os sinais da morte, isso. Para se esperar em 24 horas os sinais da morte, para se ter certeza de que aquela pessoa estava em óbito. Então surge os velórios, né? À luz de velas. Vamos ficar aqui 24 horas com essa pessoa em cima da mesa, né? Que antigamente não era na urna, era colocado na urna na hora do sepultamento, esperando, sem tamponamento, esperando aquela pessoa ali. Era a pessoa, morreu. Era uma espera. Põe aqui, era uma espera, sala de espera. Vamos velar. Entendi. Era como se fosse eu hoje trabalhando de uma forma técnica. Espera, eu vou ficar olhando. Aí, opa, começou os livores, começou a rigidez cadavérica, tá morto, realmente, tá me apresentando sinais da morte. E eu sempre falo isso, até para quem tá em casa, gente, cuidado. Né? O pessoal que trabalha na área, viu alguma coisa, tá desconfiado de alguma coisa, né? Sinaliza, chama a SAMU, né? Chama a diretoria do laboratório, chama a SAMU e fala, olha, eu tô com um caso ali na mesa que tá me deixando com o pé atrás. Vamos pedir uma unidade móvel, vamos fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, para ver se realmente essa pessoa está em óbito. Já aconteceu com você de alguém estar ali e na verdade estava vivo? Não, graças a Deus não. Ó, graças a Deus não, é estranho, né? Parece que eu tô dando graças a Deus porque estava morto, né? Pois é. Tá vendo como é que é a minha profissão? É mesmo. Aí, ó. Aí a gente é pego na curva. É mesmo. Eu digo, graças a Deus nunca aconteceu. Aí estão falando, deve estar assim, ué, então, graças a Deus, por que tá morto? Não. É igual quando morre, né? Nosso trabalho é assim. O pessoal fica assim, vocês torcem pra alguém morrer. Não. Não, eu tenho uma consciência assim. Eu costumo pensar assim, se falecer, que venha pra ser bem tratado com a gente. Sim. A nossa empresa sobrevive disso. E a gente trabalha bem e somos humanizados. Então, que venha para ser tratado. E como é incrível que é unânime as pessoas que te adoram, que enxergam esse respeito que você tem pela sua profissão. É unânime. É unânime, né, Anthony? A gente, é uma coisa incrível. Você, parabéns mesmo. A gente, depois da última entrevista, viu na real repercussão disso e a quantidade de pessoas que te admira, que vê o quanto você respeita, o quanto você é séria, o quanto você ensina, a sua oratória, a maneira como você explica, a maneira como você se comunica. Muito bonito, muito legal mesmo. Ai, que bom. Obrigada, Raul. E obrigado você por estar dando essa oportunidade, né? Pra eu estar aqui sempre falando da Thanatos. Portas abertas. E a gente tem sempre assunto, né? Sim. Percebeu que a gente tem sempre assunto e tem sempre alguma coisa pra se falar. Eu acho que levantar bandeiras, né? Sim. Como essa questão do transgênero. Sim. Conversem com a família, falem. Mas eu não vou conversar porque eu não quero morrer. Mas uma hora ela acontece. Sim. Dia e hora pra nascer. Inevitável. Dia e hora pra morrer, né? Só existe aí um intervalo que a gente tem que viver da melhor forma, porque daqui a pouco o Papai do Céu chama a gente tem que ir. É o único convite que a gente não pode recusar, né? E aí ele vem buscar e pronto.